Olá, boa tarde. Acho que já estamos ao vivo. Aqui é a Sandra Pereira falando, iniciando mais uma tarde de quarta-feira. Projeto Todos Juntos em mais uma edição. Olá, Bianca, tudo bem, querida? Hoje, então, teremos o Gideon Damásio, psicólogo carioca, muito querido, parceiro aqui dos nossos encontros holísticos, projeto Superando a Si Mesmo, em parceria com a colega Adriana Silveira. Já está cada vez mais dentro dos nossos movimentos terapêuticos gaúchos, sempre colaborando com bastante profundidade, bastante alegria, com abordagens bastante profundas, de diversos assuntos, sobre vários aspectos. Hoje, então, ele vem aqui no projeto Todos Juntos para conversarmos sobre a psicologia transpessoal, trazendo aí, então, uma ponte de contato das nossas áreas alternativas, né, terapêuticas alternativas, para a ciência, né, para as nossas faculdades. A psicologia transpessoal já vem sendo abordada nas universidades, com esse olhar que as terapias alternativas se propõem, né, um olhar mais global, mais holístico, ampliando, então, as percepções, as análises, né, do ser humano nos 4 aspectos: físico, emocional, mental e espiritual. Vamos ver se ele já está conosco. Olá, Regina, tudo bem? Agora que eu vi que tu estás junto aqui. Não consigo ver o Gideon por enquanto, não sei se ele já está online. Nós nos comunicamos agora há pouco por WhatsApp e ele vai estar conosco, já está a postos. Deixa eu dar uma olhadinha lá no WhatsApp. Estamos aguardando, então, o Gideon Damásio entrar aqui conosco na live para a nossa tarde do projeto Todos Juntos de hoje. Vamos conversar sobre psicologia transpessoal. Teremos como convidado o psicólogo Gideon Damásio, carioca da Gema. Vamos aguardar ele entrar. Todos os inícios de live são uma expectativa para ver se a gente vai conseguir burlar aqui essa tensão inicial, né, que o Facebook nos proporciona. Se a pessoa aparece, não aparece, se reconhece a câmera da pessoa ou não reconhece a câmera da pessoa. Mas vamos lá, estamos aqui para isso. Já tivemos várias situações aqui no projeto em que tivemos que ser persistentes para conseguir conectar com a pessoa e fazer ela entrar na live. Então vamos lá.
Mandei outra mensagenzinha para ele no Whats, dizendo: já estamos ao vivo. Olá, Bia, tudo bem, querida? Seja bem-vinda à nossa tarde de hoje. Estamos aguardando o Gideon entrar para participar da live conosco. Já fiz contato com ele por WhatsApp, ele está tentando se conectar. Vamos manter a nossa persistência para vencermos essa tensão inicial do Facebook. Ainda não te vejo, Gideon, se tu já está online. Não estou te vendo ainda. Vamos aguardar o Gideon entrar. Vamos ver se ele já está. Não, só aparece a Regina para mim. Regina, eu vou te convidar para uma live. Regina, porque só tu que tá aparecendo para mim aqui com câmera. Ó, acho que esse é o Gideon. Vamos ver. Aham. Tá. Ok, acho que agora eu consegui. Consegui Olá, chegar? Boa chegou. noite pro Facebook para mim. Desculpa, demora. Baixa um pouquinho a tua câmera, Gideon, que tá aparecendo só a partezinha de Ok, cima do teu rosto. aqui. Ah, agora sim. Agora Agora sim, sim né? tá melhor. Tudo Ok. bem, querido? Passou um trabalhinho para entrar? Toda demora aí. Me enrolo para entrar no Facebook. Eu nunca uso o Facebook, então quando eu Sim. clico ali, cadê o vídeo, cadê o story, cadê não sei o quê? E nada acontece. Sim, sim. Mas isso faz parte, eu já estou até acostumada com essa tensão inicial das lives no Facebook, aqui do projeto. A gente sempre tem que dar uma garimpada até achar a pessoa que vai participar da live comigo, porque vira e mexe ele É, não porque acha, ele não se mostra. é, na página olhando, fui no story, não estava ao vivo, fui aqui ali, falei, ué, onde é que eu acho esse ao vivo aqui que eu não tô Sim, identificando, né? mas que bom que Estamos aqui, isso que estamos importa. aqui, isso aí, como a gente diz aqui no E, Sul, né? Eu estava contando para o pessoal que tu é carioca, né? Mas aqui no Sul a gente diz, não tá morto quem peleia. Nós estamos persistentes, né? um dia eu vou entender essa frase. Pois Um é, dia eu entendo essa frase. profunda, profunda. Tem vários significados. Mas, querido Gideon, Que bom. gratidão imensa por ter aceitado, né, o convite de disponibilizar uma hora dessa tua valiosa agenda aí para estarmos conosco aqui hoje para conversarmos sobre a psicologia transpessoal, né? Eu vou fazer uma breve apresentação do projeto, né? E aí depois eu te Ok, passo a palavra para a gente começar a conversar, né? Destrincharmos um pouquinho sobre o que é a psicologia transpessoal, aí mais uma ferramenta que está à nossa disposição, né? Para auxílio de todos. Bom, mas o projeto Todos Juntos é uma ideia que já vinha na minha cabeça há um bom tempo, né? Desde muito antes de Covid, era um projeto para ser realizado no presencial. Mas aí, né, a procrastinação pega, um monte de coisas pega, projetos e tal, profissionais.
a gente vai levando, né? E aí veio o evento Covid-19, né, no mundo, e aí eu pensei, puxa vida, agora não dá mais para protelar, né? Agora não tem mais desculpa, tô aqui no confortinho da minha casa, as pessoas também estão no conforto da sua casa, né? Então, vamos reunir uns amigos aí, né, para estarmos cada um na sala um do outro, né? Tem sido um momento muito prazeroso por conta disso. Tem se revelado também um momento de interação, né, onde as pessoas, mal ou bem, por esse quadradinho pequenininho aqui embaixo, a gente interage um pouquinho, conversa sobre assuntos interessantes, né? E já reúne algumas dicas importantes aí para se empoderar, se fortalecer frente a esse momento difícil que nós estamos vivendo. Antes, a intenção era fornecer, né, ferramentas para as pessoas se fortalecerem diante dos desafios gerais da vida que todos nós temos, né? Mas agora nós temos um desafio coletivo aí, um desafio geral que pega todos nós, né? Então, tudo que vem sendo compartilhado aqui no projeto Todos Juntos nos mostra as diversas portas que a espiritualidade tem de nos acessar, de nós acessarmos a eles também, né? Justamente para que nós possamos nos fortalecer, nos empoderar frente a esse momento coletivo que é desafiador, né? Que oferece aí dificuldades a todos nós, né? Cada um nos seus âmbitos, mas independente de ser só para esse momento, é para todos os momentos da vida, né? Porque as lives ficam gravadas, né? Depois vou compartilhar nas redes sociais do Gideon também, compartilhar nos inúmeros grupos que nós participamos em conjunto, né? E vai ficar para toda a eternidade esse papo aí, né? Para todos os momentos da vida, né? Então é isso, né? Esse é o projeto Todos Juntos. Realmente tem a intenção de abraçar a todas as crenças, a todos os entendimentos, né? E aplicar isso em todas as situações da nossa vida. Realmente é um projeto assim muito iluminado. Me sinto muito honrada de receber pessoas tão sábias, tão amorosas aqui para conversar comigo todas as quartas-feiras, né? Me sinto muito grata mesmo à espiritualidade por ter me escolhido para colocar isso em prática, porque claramente não é nada meu, né? Eu só estou servindo de instrumento aqui através da minha rede social para que eles possam, né, trazer essa luz à disposição de todos. Então é isso, hoje é a tua vez, Gideon, né? A agenda tem Vamos sido aqui. bem concorrida, eu estou com 2 meses de agenda já preenchida, com vários assuntos. Eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos combinados, né, Gideon? Faz uns dois Já. meses que a gente combinou de virmos hoje conversar sobre a psicologia transpessoal. Então, meu querido, o palco é seu, fique à vontade, se quiser te apresentar. Eu já contei para todo mundo que tu é carioca. Isso é o mais importante. É verdade, é verdade. Somos todos Legal. brasileiros. Na verdade, nesse momento, somos todos terráqueos, né? Isso é que importa. Mais do que nunca, né? Estamos todos no mesmo barco com essa epidemia que afeta lá do outro lado, está afetando aqui também, né? Que Literalmente. começou lá na China, sei lá, em dezembro, novembro, não sei Por mais, aí, é, final do ano já virou passado. realidade de todos os povos. Todos estão passando pela mesma coisa, os mesmos cuidados. Então, a distância é muito pequena, né? Muito, muito. Bom, mas mais nada, muito obrigado, né? Obrigado pelo convite, um convite que já está há 2 meses. É um convite, assim, para mim foi muito legal, porque a psicologia transpessoal é muito pouco conhecida, né? Quase ninguém ouviu falar dela, mesmo entre os psicólogos, o que é uma loucura. A Uhum, maioria dos psicólogos, já ouvi falar, mas uhum. nunca leram, não usaram nada da transpessoal. Então, qualquer oportunidade de poder falar um pouquinho sobre ela assim, é maravilhoso. E a transpessoal, na verdade, ela não é nenhuma novidade, tá? Ela está formalizada, vamos dizer, há cerca de 50 anos. Já é muito tempo, É, né? Não é uma terapia, é uma psicologia que surgiu há pouquíssimo tempo. uhum. Como é que é a história dela e qual é a diferença dela, afinal, o que é
transpessoal, né? Acho que, para quem nunca ouviu falar, deve ser logo a primeira pergunta, né? É, ela foi um movimento que veio surgindo ali, em parte nos Estados Unidos, tá? Mas pode-se dizer que tem pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. O Brasil, por sinal, é um lugar de excelência para transpessoal. Há importantes pessoas aqui que contribuíram muito para transpessoal. Transpessoal quase que é sinônimo da psicologia de uma parte do Brasil, por assim dizer. Mas ela começou ali a se formalizar a partir da psicologia humanista. O que é a psicologia humanista, né? De certa forma, assim, o primeiro movimento que a gente chama de uma psicologia, que tentou entender a consciência humana, que daí criou técnicas de psicoterapia, foi a psicanálise, né? A mãe de todas as psicoterapias. Isso, dentro da própria transpessoal, ela é chamada da primeira força na área da psicologia. Depois, um pouco mais à frente, veio uma corrente que pensava muito como o ser humano aprende. Aí são as teorias de aprendizagem, que são muito usadas na educação, mas que também derivaram para várias terapias, né? Terapia comportamental, até mais recentemente a cognitivo-comportamental, que fala que você repete muitos hábitos, até a sua personalidade, as suas dificuldades, os seus problemas, são coisas que você foi sendo condicionado a ter, né? Quando se fala muito hoje de crenças limitantes, apesar de ser uma coisa mais mental, de certa forma pode falar também um pouquinho das aprendizagens. Você aprendeu a ser desse jeito, né? Então essas foram as duas primeiras correntes, os primeiros entendimentos psicoterapêuticos. Um lá que é a psicanálise, que tem a ideia do inconsciente, a outra que é a ideia da aprendizagem, que praticamente dominou aí até 1960. Quase todas as linhas terapêuticas eram derivadas de uma ou de outra. Ali pelos anos 50, ganhou força o chamado movimento humanista na psicologia, na filosofia, que falava muito da importância das relações humanas. Falava muito que, mais do que focar no passado, você tem que focar no ser humano que está em processo de crescimento. O ser humano tem um potencial infinito de crescimento. E que ele, por crescer, ele está sempre desafiando o velho. Ele tem que fazer escolhas. Então, isso veio muito da filosofia do Sartre, filosofia existencialista, né? Ou seja, Uhum. mais que focar no que aconteceu, foca na sua força de crescimento. Foca no aqui e agora. Foca nos relacionamentos. Então, começou assim uma revisão da psicologia. Dali surgiram inúmeras psicoterapias, como a terapia do Carl Rogers, a chamada terapia abordagem centrada na pessoa, né? A Uhum. gestalterapia, a humanista em geral. E foi um movimento muito forte que perdura até hoje, que renovou muita coisa aí na área da psicologia. Na área de psicologia de grupos, começou a se enfatizar muito terapia de grupo. Porque se Uhum. a forte vamos funcionar, ora, grupo é onde você tem mais chance de uma transformação real. Então, as psicoterapias de grupo cresceram muito nessa época. Ali, um grupo de filósofos, psicólogos, pensadores, que estavam bem dentro da psicologia humanista, e um deles era o Abraham Maslow, que era até um dos principais expoentes da psicologia humanista, foi presidente da Associação Americana de Psicologia. Ele começou a falar que havia algo a mais. Quanto mais se debruçavam no lado do humano das relações, eles sentiam que tinha algo a mais, que era inato na pessoa, que não era apenas oriundo do meio social. E quando começaram a perceber isso, eles viram há algo inato no ser humano que é voltado para o crescimento, é voltado para a paz, é voltado para o amor. E isso não é uma questão de aprendizagem, isso não é questão de bloqueios, traumas, isso não é o que na psicanálise, por exemplo, essa parte mais sagrada, essa parte da religiosidade, a parte da filosofia, Uhum. para a psicanálise é um estudo da função sexual, né? Se Uhum. você não vivenciar o desejo, você sublima ele criando a arte, criando a filosofia, criando a religião. Então, olha a visão que eles têm, né? Que essas manifestações do ser humano, a arte, a filosofia, a religião, seriam sublimações do Uhum. desejo sexual. E ali aqueles pensadores disseram, não, peraí, não é isto. É natural do ser humano, é natural ter um pensamento sublime, é natural voltar-se para algo sagrado. Uhum. Eles começaram a isso. E aí chegaram a uma coisa muito importante, que tem efeitos em todas as psicoterapias modernas. Eles chegaram à conclusão que a maioria das psicoterapias olhavam para as pessoas que estavam mais neuróticas,
mais bloqueadas, mais doentes, e a partir delas faziam as suas teorias. Aí esses homens chegaram, vamos fazer o inverso? Vamos pegar as pessoas que se destacam por serem extremamente saudáveis. Vamos Uhum, pegar as pessoas mais criativas. Vamos pegar os gênios da matemática, os gênios da física, os gênios da música, da uhum, literatura, aquelas pessoas que falam que tem um momento máximo de criatividade, ou aquelas uhum, pessoas que têm um coração abertamente amoroso, transcendental. Vamos pegar os sim. grandes santos da humanidade, vamos pegar a história de Jesus, de Buda, né? Vamos pegar a história desses homens e ver o que eles têm que permite a eles essa transcendência de amor, de paz. Por que Gandhi voltava para a paz, né? Por que Einstein Uhum, tinha um insight criativo dele? Vamos olhar o melhor do ser humano para fazer uma teoria que fala do ser humano. Vamos tentar entender quando o ser humano está miserável, triste, violentado, tímido, deprimido, ansioso. O que aconteceu para ele sair desse êxtase, desse sublime, para cair aqui? Então vamos inverter. E foi isso que eles começaram a olhar, né? E aí começaram a observar também assim, bom, mas isso não pertence a um povo, isso não pertence a uma tradição, isso está em todas as tradições. Então eles foram conversar com os indígenas, os nativos de todos os povos, com os xamãs, com os monges do budismo, com os monges do taoísmo, com o físico atômico, com o psicólogo, o filósofo, o matemático. Em todos os lugares tem uma resposta. E eles começaram a fazer uma psicologia muito viva, que pega uhum, essas coisas todas. Aí é muito louco, quando você vai, por exemplo, num congresso de psicologia transpessoal, chega lá o cara que é um neurocientista que vem com um monte de informação técnica, porque ele quer saber como o cérebro gera a consciência. O transpessoal fala muito da consciência. Então, é uma área onde pega uns estudiosos muito acadêmicos, muito científicos. Aí você vê o próximo palestrante, é aquele místico transcendental que fala de uma experiência que ele teve fora do corpo, ou quando ele entrou em comunhão com uma pedra. Ele dá essa palestra logo após o físico quântico, chegou lá explicando a consciência do neurocirurgião. Você vê esses dois extremos da Então, transpessoal. sim, É a sim. psicologia mais religiosa, que mais dá ênfase aos fenômenos religiosos, aos fenômenos sagrados, aos fenômenos de comunhão com a natureza. É a psicoterapia que no seu cerne tem a ecologia e, ao mesmo tempo, ela é de uma... porque ela é acadêmica, né? Você tem os dois extremos. Então é muito interessante essa maneira como ela vai nos opostos, né? Eu não sei se você já teve um contato maior, se já viu, já conversou com quem que segue na transpessoal, né? Sim, sim, realmente é encantador. Eu tive, por incrível que pareça, o primeiro contato foi com uma psicóloga de formação, colega tua, né, de formação, e ela tinha, né, ela estava concluindo, né, essa formação em psicologia transpessoal e o trabalho de conclusão dela era a relação da espiritualidade, era minha colega lá na Casa Espírita, né, então ela tinha fácil acesso a Uhum. essa análise. O trabalho de conclusão, então, era sobre a incidência da espiritualidade sobre os fenômenos psíquicos da pessoa. E aí, Ah, obviamente, legal. mergulhando em fenômenos mediúnicos, né? Em relações de comunicabilidade energética entre os planos, tudo isso dentro de uma academia, né? E não Isso, é qualquer academia, assim, porque hoje em dia também nós temos um boom de universidades, né? E isso, várias delas abrangendo cursos de psicologia, abrindo o leque nesse sentido. Mas naquela época, essa minha colega, ela era estudante de uma universidade bem tradicional, assim, né? Da área da psicologia aqui no Rio Grande do Sul, que é a PUC gaúcha, né? Então, dentro do curso de pós-graduação na PUC, ela estava fazendo um TCC dentro dessa área. E desde aquela época eu já, puxa, eu preciso conhecer um pouquinho mais sobre a psicologia transpessoal, porque esse vai ser um elo, né, para isso. comprovação científica, porque a grande maioria das pessoas, assim, para conferir credibilidade para qualquer abordagem, primeira coisa que pergunta, mas é comprovado cientificamente? Mas as Exatamente. universidades chancelam isso? Ou é só crendice, ou é só fé, né?
É bem complicado o preconceito que ainda existe, né? Dos Enorme. quatro, né, âmbitos de acesso ao ser, né? Na Sim, verdade, ainda se tem muito chão para andar, né, Gideon? A gente sabe disso, mas a psicologia transpessoal é um dos principais elos hoje, que une, né, a verdade. espiritualidade a universidades, comprovação científica, essa coisa toda. Ela tem essa preocupação desde o início, né? Ela tenta entender esses fenômenos todos, ela não os renega, ela não os explica no sentido assim, como Freud falava, né? Ah, isso aí é uma forma de você desviar os seus desejos, você cria toda uma área fantasiosa Uhum. que vai lhe dar Diálogo, devaneio. um alívio, um lugar de adequação, de preenchimento, mas tira, na verdade, a essência da coisa, né? Então, o transpessoal tenta olhar. Há muitos estudos, não há uma penetração aqui na universidade brasileira em termos de pesquisa, não é muito grande, mas há. E geralmente são pessoas que vão pesquisar. Eles querem entender o fenômeno do candomblé, por exemplo, né? Da Uhum. incorporação, do médium. Eles tentam entender isso tudo. A terapia reencarnacionista, por exemplo, é uma grande fonte de estudos para transpessoal. Aí ocorre uma coisa muito interessante também em termos da transpessoal. Como ela nunca é uma formação inicial para ninguém, ninguém chega na faculdade e, olha, na faculdade eu aprendi transpessoal. Então, o que Uhum. acontece? A maioria dos psicólogos que são transpessoais, eles começaram por alguma área. Geralmente, eles vão muito pelas linhas da terapia bioenergética ou haitiana, que são terapias corporais, muito Uhum. pelo lado da psicologia junguiana, que já é uma psicologia que tem uma abertura muito grande para o espiritual, né? As psicologias humanistas, claramente, o Carl Roger, da gestalterapia. E aí depois eles fazem uma formação, ou muitas formações, na área transpessoal. Então acontece que quando você encontra vários psicólogos transpessoais juntos, a prática deles é muito diferente, às vezes, entre um e o outro. Porque quem vem, por exemplo, de uma linha mais com bioenergética, incorpora muitos exercícios físicos, corporais, de desbloqueio muscular, desbloqueio da energia. Quem vem do Jung dá uma ênfase enorme, por exemplo, em trabalhar com os sonhos, com a projeção, a fantasia. E o cara corporal já não dá muita bola. Sim. Quem já pegou uma outra área mais humanista, valoriza muito a troca, o aqui e agora. É quando você vê assim, mas espera aí, não estou entendendo nada. Eles trabalham tão diferentes um do outro, mas os três, quatro se dizem aí transpessoais. O que é a transpessoal? Uhum. E é difícil, às vezes, perceber, porque cabe tanta coisa no transpessoal, né? Mas, Sim. basicamente, o título já diz, né? Transpessoal. Geralmente, a melhor tradução é, é até o nome de um livro muito importante na área de transpessoal, que chama-se Além do Ego. Né? É um livro bastante pessoal que meio que apresenta bastante coisa transpessoal. Além do Ego. É um modelo onde você entende que você tem uma parte de você, que nós vamos chamar de ego, que é aquilo que nós somos em geral, é aquilo que nós identificamos. Quando eu digo que sou carioca, quando eu Uhum. digo que eu gosto tal, ou que eu sou uma pessoa irritadiça ou paciente, todos esses atributos, relacionados por uma série de experiências, é como se fosse, na verdade, uma parte de você. Aí a transpessoal entra muito parecido com algumas linhas espirituais que veem isso como uma espécie de um veículo, pelo Uhum. qual você pode ter uma interação social, você tem aprendizado e experiências, mas que você não é aquilo. Que há algo em você que é mais imanente. Esse algo é além da sua herança familiar ou das suas histórias, dos seus aprendizados. Esse algo, dessa forma, ele tem união com um campo religioso, místico, é onde você encontra talvez a expressão de Deus dentro de você. E é um diálogo permanente, não é o ego que gera isso. O ego é gerado ou derivado a partir dali. Ao, Uhum. ao ter esse entendimento, a transpessoal, como todas as outras psicologias e psicoterapias, ela vai estudar a história da família, a sua história pessoal, vai ver que de repente você tem certos comportamentos porque você passou por isso na família, tá lá. Mas ao mesmo tempo ela olha o que está ali que não é somente isso e como você pode, ao entrar em contato com essa essência maior, ela te guiar nos passos transformativos que você precisa ter.
Então, ela incentiva muito você a ter o seu momento de silêncio, o seu momento de comunhão com a natureza, o resgate, a honrar os antepassados, é, perceber as sincronicidades, as coincidências, que é uma coisa que vem Uhum, muito do Jung, que é considerado um precursor ou um grande influenciador da transpessoal. A meditação, a oração, ela começa a valorizar isso como momentos onde você entra em contato com esse lado inato transpessoal, além do ego, que é o verdadeiro terapeuta, é o uhum, seu verdadeiro. uhum, Então, nessa hora, ela tira a ênfase do terapeuta e da técnica e tenta ajudar você a entrar em contato com o seu uhum, terapeuta interno, esse uhum, eu superior, uhum. essa presença, esse além do ego, né? Sim, Que sim. geralmente é chamado em psicologia de self, né? Ou si Sim, mesmo, sim, sim. né? Eu já ia comentar, eu li um conceito de psicologia transpessoal, explicando a etimologia desta palavra, né, transpessoal. Esse trans é de transcender, né, Exatamente. transcende o pessoal, ou seja, não Isso. interessa a visão da Sandra deste momento. O que importa é a essência da Sandra, o que transcende a visão da Sandra do hoje, né? Então, é como se fosse, dentro da minha linguagem mais usual, né, da terapia reencarnacionista, que é a que eu trabalho, seria virar o holofote, né, de fora para dentro, né? É analisar o que está aqui dentro de mim, independente dessa casca que eu estou vivendo hoje, né? E aí Perfeito. sim fazer as análises, né? Trazer esse material à tona para ressignificar junto com o terapeuta, né? Dentro Exatamente. desses diversos âmbitos que a psicoterapia da transpessoal te proporciona, né? Que é esse olhar, então, que te mostra a constituição do teu corpo físico, a constituição das tuas doenças do físico correlacionado com essa transcendência tua, né? A Exatamente. questão emocional, a questão mental, né? Os padrões de pensamento que tu tem, né? Isso também faz parte de algo que faz parte do teu interior. Tu precisa Sim. transcender a personalidade que tu vive hoje para conseguir enxergar isso, né? E as Exatamente. diversas abordagens de toda essa gama que tu comentou que a transpessoal vai beber, né? Um pouquinho Sim. do xamanismo, um pouquinho das religiões, outro pouquinho das próprias psicologias tradicionais, né? Os conceitos e tal. E outras questões mais todas, né? Porque eu vejo, assim, eu sinto muito holismo na transpessoal, né? Ela é, por excelência, holística, né? Exatamente, ela não tem É quase preconceito nenhum. sinônimo dela, né? Isso é transcendental, né? Sim. Uma psicologia que não tem preconceito de fonte para beber. Então, se for necessário ir a um terreiro de umbanda para aprender as sabedorias que tem lá, para auxiliar uma pessoa, vai, né? Sei Exato. lá. Acho isso muito Por isso que legal, muito lindo, assim. às vezes você vai participar de um evento ou de um workshop em transpessoal, e aí depende muito desse terapeuta transpessoal, porque é uma variação muito grande. E ele é eminentemente xamânico. Então, o tempo. Aí você participa de um outro evento pessoal que parece apenas um grande psicodrama. Um dos maiores nomes na transpessoal no Brasil e no mundo é um psicólogo francês chamado Pierre Vaillant, que criou aqui no Brasil a Cidade da Paz, Unipaz. O nome já diz tudo, né? Sim, 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 sim. E, e ele desenvolveu uma técnica chamada cosmodrama, porque ele era um psicodramatista antes, tá? A bagagem dele era psicodrama, ele estudou com o Moreno, foi aluno do Moreno, que é o criador do psicodrama. Ele pegou, então, aquela visão do psicodrama, juntou com a visão transpessoal, que é algo transcendental, e ele criou uma técnica que é chamada de cosmodrama, que é exatamente com uma visão ampla das várias facetas da sua consciência, da relação com os outros. Então, quem vai participar ali, mas espera aí, eu estou participando de um psicodrama.
cadê o meu xamanismo aqui? Cadê alguém tocando um tambor? Porque eu fui na semana passada e o cara tocou tambor o tempo todo. Ou Uhum. me botou sentado lá, não sei o quê, ou mandou eu honrar os meus antepassados. Varia muito. Mas o essencial é a visão que cada um desses inúmeros terapeutas vai ter. Porque às vezes você pode ter, por exemplo, uma pessoa que trabalha, não sei, eu estou ousando falar um pouquinho da terapia reencarnacionista. Uhum. Você pode ter uma pessoa que faz terapia reencarnacionista, mas ela não ser exatamente uma pessoa com a visão transpessoal. E outros que às vezes são reencarnacionistas e têm claramente a visão transpessoal. É uma diferença tênue, que é mais uma diferença que eu particularmente faço, não é uma coisa que está teorizada. E, por exemplo, muitas pessoas estão preocupadas numa coisa assim, bom, se o fulano chega na minha frente e tem um problema, existe um bloqueio que está lá no passado. Pode ser uma crença, pode ser uma experiência traumática. Talvez essa pessoa diga, olha, se não é nessa vida, é uma vida passada. Não é? Mas o tempo todo ele tem um modelo, assim, tem algo aqui que eu tenho que dissolver. Uhum. Vou acabar com o problema. Geralmente é uma postura que puxa muito para o problema em si e puxa muito para o terapeuta e a técnica. Mas quando a gente tem uma visão mais transpessoal, a gente primeiro não entende nada como bom e ruim. Quer dizer, essa questão que a pessoa traz é uma questão única, não é igual de ninguém. Mesmo que, é depressão, tem 300 milhões de pessoas deprimidas, mas é a sua depressão, ela é única. O que é que essa depressão está dizendo para você? Uhum. Ela talvez tenha uma causa. Foi quando, sei lá, morreu o meu pai, ou então porque numa vida passada eu passei séculos sendo torturado e morri de fome. A gente identifica as causas, mas é a maneira como você próprio vai olhar para essa causa. Então, se você identificou isso na sua vida, ou identificou isso numa terapia que busca uma visão mais reencarnacionista, mas com esse olhar de, tipo, vamos olhar e vamos deixar que algo dentro de você te guie para Uhum. extrair disso uma aprendizado e uma sabedoria, aí eu diria que é uma visão transpessoal. Porque você reconecta a pessoa e algo dentro dela sagrado diz: é por isso que você manifestou essa realidade. É por isso que você manifestou uma realidade onde você perdeu, onde foi torturado, onde foi abandonado, foi traído, passou fome. Por isso você nasceu nesta família que tem esta característica. Porque em tal momento da sua vida surgiu aquela pessoa que não ficou, foi embora. Você começa a ser, você começa a ter uma visão. E nesse momento que você desperta essa visão, aí o transpessoal. Então, de certa forma, pelo menos como eu entendo o transpessoal, não é meramente dizer para a pessoa: olha, vamos tirar esse problema daqui. É, Uhum. o que você, que você há em você e que gerou esse problema, e como, ao solucionar esse problema, quem você se torna. Que pessoa mais sábia, mais próxima ao transcendental e mais capaz de amar a todos você se tornou. Né? Uhum. Assim, de gerar consciência no próprio processo de transformar qualquer problema. Né? Por isso eu Literalmente acho que às vezes conectar a pessoa com o seu poder co-criador, né? isso. Por isso tem pessoas que podem trabalhar com uma linda técnica xamânica, transcendental, quântica ou reencarnacionista e não necessariamente ser um terapeuta Uhum. transpessoal, porque ele não está interessado, ele está dizendo assim, se chegou aqui coçando a unha, quer parar de coçar a unha? Ok, tiramos essa coçada de unha sua aí, ou Uhum. esse tique. Tá bom? Tchau. Até breve. Sim. Né? Não, o Não, transpessoal ele faz uma abrangência muito maior dessa análise, né? exato. Dessa questão, dessa problemática que a pessoa traz. E isso vem com a pessoa que passa por uma psicoterapia transpessoal, ela começa a olhar para os outros, para o ser humano e para tudo com uma visão diferente. Então, ela começa progressivamente a olhar o bandido e ela Uhum. não vai deixar de reconhecer que aquele cara é um bandido, perigoso, que é melhor botar ele na cadeia, mas ela começa a olhar para ele como: o que houve com esse ser humano? Não vou dizer que o cara vai ser um santo, que dizer assim, pode me esfaquear 2 vezes que eu vou pedir para você me dar uma terceira facada. Não é isto. Pode vir a ter muita raiva e ódio, né? Uhum. Uhum. Mas há um progressivo encaminhamento de olhar para tudo como uma grande manifestação e tentar integrar luz e sombra, o bom e o ruim, o bom e o mal, numa visão que vai integrando os dois e gerando um mundo. Então,
até as tragédias, até os vilões, você já olha de uma outra maneira. E esse é o caminho transpessoal. Uhum. Transpessoal, se fala em pedagogia transpessoal, Uhum. Uhum. dentro das artes, tem dentro da literatura, tem em vários lugares. Porque é a forma de você fazer, né? Às vezes a pessoa mais transpessoal é o artista que pinta um quadro que te aponta para uma outra dimensão. Sim, sim. É o ecologista, por exemplo. Né? Não sei se eu estou passando uma imagem aqui de como é que seria isto, né? Sim, sim. Pelo menos para mim está ficando bastante claro, né? Na verdade, uma abordagem psico, ela te aborda de uma maneira muito ampla, muito aberta, né? Vários aspectos do teu ser. Por isso que ela se Isso, torna holística também, né? Porque isso, ela une todos os teus aspectos dentro dessa perspectiva ampla e te deixa exatamente. livre, né? Para É. tu escolher a que melhor te adapta, que melhor te atende, né? E te proporciona Isso, curas, entendimentos, ressignificações, né? E foge um pouquinho daquela coisa egóica, né? Que é muito de quem está encarnado. A gente sabe que na espiritualidade não existe. Essa técnica é melhor, aquela técnica é melhor, uma outra técnica é perfeito. mais assertiva. Na verdade, isso não vem dos profissionais. É a pessoa que recebe a terapia que vai dar esse destino, né? Que vai dar esse Exato. efeito à terapia que está recebendo. Uma terapia É, maravilhosa pode surtir algum efeito para mim e nenhum para ti, né? E assim exatamente. vai, sucessivamente. A psicologia transpessoal, pelo que eu estou entendendo, a mensagem que tu está passando é mais ou menos assim, né? Ela tem Isso. essa abordagem globalizada e livre. Eu, eu, eu lembro que eu li um autor que ele é muito forte por falar em transpessoal, mas ele não trabalhava na linha da psicologia, né? É uma das pessoas que mais escreveu sobre transpessoal, que era um astrólogo, um pensador, um músico, chamado Denis Rudyard. Denis ou Danet, né? A pronúncia certa seria Danet, mas a maioria chama ele de Denis. Ele escreveu os mais belos livros de astrologia do século XX. Tá? Se alguém que quer ser astrólogo tem que estudar astrologia, é pegar a coleção dele gigantesca. E ele falava muito de transpessoal. E tem um livro dele, que ele já mais velhinho, que ele falava assim: eu tenho uma visão um pouco diferente do conceito transpessoal, que eu passei 60 anos tentando falar disso para as pessoas. Né? E ele falava que, para ele, é o momento que a sua personalidade vira transpessoal. Né? No sentido trans, como se fosse translúcido, Uhum, através de, por meio de. Então ele diz que é quando Deus, ou o sublime, o sagrado, fala tão grande dentro de você que o seu ego, a sua personalidade comum que tem gostos e preferências, ela passa a ser um instrumento pelo qual esse transpessoal permeia, passa. Você passa a ser um canal. Não é um processo mediúnico, mas é um processo onde você abre mão alegremente daquela satisfação que geralmente o ego busca. O ego busca a satisfação de primeiro eu, só eu, ou no mínimo é meu. uhum, Então, as ansiedades e medos dele é perder essa condição e os prazeres são sempre que ele obtém isso. Então, ele fica escravo de si próprio. Mas no momento em que você consegue fazer uma migração do foco da sua consciência para um foco mais elevado, que está lá no eu superior, está lá no self, esse ego passa a ser um meio como nesta vida você vai desenvolver vários atributos que não são preocupados em ter ou ser maior. Aí sim, você se torna uma verdade uma pessoa extremamente benéfica para os outros, alegre, espontânea. Você não está preocupado em ter, você não está uhum, preocupado em ser maior do que ninguém. Então o Rudyard falava muito isso, que o objetivo de toda a obra dele, no caso ele focou na astrologia, tá? A aula dele era sobre astrologia, mas o uhum, objetivo dele era preparar astrólogos transpessoais, pelo qual a personalidade seria aquele meio pelo qual a imanência chega na vida do consulente. Né? Então, o psicólogo transpessoal, ele também procura ser o mais humilde, porque ele sabe que se aquela pessoa chegou até mim, deve ter uma razão.
Pode ser até que é para eu ser a pessoa mais irritante na vida dele. Porque nesse momento ele precisa ser uma pessoa irritante. A pessoa que ele mais vai ficar decepcionado, que talvez seja isso que ele precisa, mas eu não sei. Não está no meu controle. Né? Sim. Então, daí, como o mérito e brilho do outro, você também diz, ah, legal, parabéns, não sou eu. Isso é muito forte no psicólogo transpessoal. Tipo, não sou eu que te ajudei, eu tenho o meu, mas é claramente que não sou eu. Quanto mais ele vê que o outro entende isso, mais ele fica feliz. Quando ele vem muito bajular, ai, você é maravilhoso, lindo, assim, ai, tá bom, não precisa tanto. Bom, então, por esse ponto de vista, dá para se dizer que o projeto Todos Juntos é transpessoal. Totalmente. Ele Totalmente. é transpessoal na sua figura, na ideia dele. Né? É, o transpessoal fala muito do bem maior, né? Por isso ele encaixa muito bem com movimentos ecológicos, com o movimento que permite o diálogo entre as várias religiões. Né? Tem várias religiões, várias tradições conseguem dialogar. Isso é uma coisa transpessoal. Com pessoas de várias raças, culturas, idades comungam, isso é um que se faz no um, né? Em vez desse um, só o meu um é maior que o seu, é melhor que o seu. Então, tudo isso que unifica, que atrai, essa grande rede social que está sendo montada, como agora, você está no Sul, eu estou aqui, estamos podendo falar, tem pessoas em vários cantos, né? Uhum, uhum. Tecnológico, que está a serviço para que mais à frente a humanidade consiga dar um grande salto de ter uma comunhão maior. Porque nós estamos aqui falando, podíamos estar agora falando com alguém que é iraniano, é japonês, Uhum. sem, né? Sim. Expressando livremente, sem precisar de um intermediário. Essa criação dessa grande aldeia, de troca, de comunhão, é um movimento transpessoal. Né? É um movimento que fala de o bem comum. Por isso que, por exemplo, alguns lugares que fazem experimentos em relação ao dinheiro, não tem o dinheiro, tem a troca. Então, eu chego lá e assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu sei consertar a fiação elétrica. Uhum. Né? E falar de transpessoal. Vocês querem alguém que fale de transpessoal aí? Eu estou precisando de 2 dias dormindo aqui. Ah, legal, fala aí. Então tá bom, eu vou falar de transpessoal e vocês me dão guarita para essa noite. Há vários movimentos que falam nisso, né? Eu lembro muito de uma história que meu pai me botou para ler lá num livro, de que lá no século XIX, não sei se era o José Bonifácio, quem era, estava voltando para casa de noite, um frio de cão, e no meio da estradinha de chão tinha um homem passando frio. E o José Bonifácio parou e deu uma esmola. E uma esmola grande. Ele andou mais 1 quilômetro com a carruagem e aí pediu ao cocheiro para voltar. Aí voltou, tirou o casaco, era um casaco francês importado, e deu para o cara. E o cocheiro assim, mas senhor, o senhor já tinha dado uma esmola que daria para comprar vários casacos bons. O senhor deu o seu melhor casaco francês. Por que isso? Ele disse, porque o frio que ele sente é agora. E o casaco que ele vai comprar é só amanhã. Essa visão, que eu acho linda, eu falei, cara, é esse estender a mão ao outro e o outro não é maior que você. Né? Sim. Tinha um cara muito importante no Brasil, que é o José Trigueirinho, que foi mentor espiritual de muitas pessoas. Eu Uhum. assisti uma vez Trigueirinho falando, isso há muito tempo, tá? 87, para ter uma ideia, eu lembro disso, que me impactou. E ele dizia assim: qual é a diferença entre uma folha de papel em branco e um relógio caríssimo? Caríssimo. Quanto custa um e quanto custa o outro? Né? Ele falava no áudio dele, ele dizia, eles têm o mesmo valor. Porque se você necessita agora de um relógio, esse relógio é muito importante para você. Mas se você necessita urgentemente de uma folha em branco, ela é muito importante. E nesse sentido, ambos têm o mesmo valor. Então ele começava a falar que nós estamos tão longe da nossa essência humana e divina que começamos a entender errado o valor das coisas e do dinheiro. Mas que quando você entende assim, se você necessita uma folha e eu preciso de um relógio, você tem um relógio e eu tenho a folha, então eu dou o meu relógio e você me dá a folha. Eles têm o mesmo valor. Uhum. Porque se amanhã eu estou com um relógio e alguém diz, ah, eu estou precisando de um relógio, mas e você precisa do quê? Eu preciso de uma caneta? Toma um relógio e me dá a caneta. E assim vai. Uhum. Isso Uhum. seria realmente humana e divina do valor, do dinheiro, das coisas. Depende Claro do que todos ponto nós de estamos vista, muito. né?
Mas essas palavras dele, você vê, 33 anos depois, eu ainda estou com essas palavras na cabeça. A força desse homem, né? E é isso que acho que o transpessoal fala, né? Ele tenta mostrar para nós que existe um outro valor intrínseco, que é além do ego, que é materialista, é consumista, é possessivo, é competitivo, né? Mas esse ego pode ser realinhado, né? A partir do momento que você faz esse contato interior e vê essas verdades. A própria ideia que virou muito difundida, que você tem que eliminar o ego, ela, de certa forma, é meio que fruto de uma visão equivocada transpessoal, quando lá o importante, e que nós tínhamos que, saiu essa visão, que tínhamos que eliminar o ego. Depois começaram a ver o impacto negativo dessa frase, e de lá para cá tem que se tentar dizer, olha, não é isto, o ego é imensamente importante, mas ele precisa ser dado pelo seu irmão maior, essa consciência suprema, o eu superior, que está dentro de nós. Né? E as cerimônias xamânicas, o trabalho com os sonhos, o trabalho com a meditação, ou com a arte, faz muita mandala. Desenha-se muito, vem do Jung, né? A mandala é uma coisa que tem um centro, que representa o seu centro, o si mesmo, o self, e um ego, uma circunferência. Então, você trabalha muito com arte, muito com mandalas na transpessoal. Mas tudo isso é isso, de fazer uma conexão para que o seu ego com esse irmão maior de quem ele é meio irmão ou ele é filho, né? Que Estou interessante. falando. Eu não sabia eu não sabia dessa abordagem das mandalas. Que legal. É forte, né? Nem todo psicólogo transpessoal conhece isso ou estuda isso, tá? Aqui no Brasil, isso era muito desenvolvido por um homem chamado Léo Matos, que morava em Belo Horizonte, criou a Associação Brasileira de Psicologia Transpessoal, Associação Brasileira Transpessoal. Ele dava muita ênfase nas mandalas. Isso vem em parte do budismo tibetano. Houve muito estudo sobre o budismo tibetano, e lá no Tibete, os monges fazem mandalas, né? Aquelas mandalas enormes, lindas, de areia, coloridas, demoram semanas. Toda vez que eles têm que fazer alguma coisa, um novo projeto, eles fazem uma mandala para aquilo. E quando aquilo se cumpre, aquela coisa linda que foi desenhada, pintada durante semanas ou meses, ela é desfeita na mesma hora. Bah. Eles destroem ali. Porque para eles aquilo é um aprendizado que tudo é impermanente. Sim. Né? Então, houve uma influência do budismo tibetano em uma parte transpessoal, e aí juntou a visão do budismo tibetano, que fala muito das mandalas, com a visão do Jung. Né? O Jung tem livros que falam como tem um núcleo central, que ele chama de si mesmo, e que o si mesmo fala muito por imagens, e aparece muito, inclusive, nos nossos sonhos, e a gente geralmente aparece muitas delas como uma coisa de mandala, que ele chama que é um centro da onde emana tudo, até chegar na periferia. A periferia seria o nosso ego. Então, quando tem uma mandala e tem uma certa técnica para você fazer essa mandala, quer fazer uma mandala? Pega um prato, bota em cima de uma folha, faz uma linha em torno do prato, ali você tem um círculo, esse é o ego. E no meio você bota um ponto. Ou então pega o compasso, né? É, Compasso? Não. o É o compasso compasso? faz É círculos compasso. perfeitos. Mas Faz, tu pode fazer ele ali já no tem o meio centro com e faz o círculo. um copinho. Isso, um copinho. Aí você pega vários lápis de giz de cera, né? Lápis de pastel, até que melhor, e começa a fazer um desenho a partir desse centro. Pode ter muitas cores, pode ter uma cor só, pode ser preto e branco. Veja o que vai ocorrer. Ali, para o Jung e para a transpessoal, é um comunicado não verbal, é uma expressão não verbal do seu centro, do seu self. E ele tem o efeito de harmonizar, reorganizar, redirecionar os conflitos egóicos. O ego, na verdade, é como se fosse uma série de pequenas vozes, de vários eus, que estão em conflito tentando chamar a atenção. Ora você assume um lado, ora assume outro. Em alguns lugares você é muito corajoso, travado. São as várias subpersonalidades. Mas elas todas têm que ser reorganizadas por um centro que a gente chama de self. Então a mandala ajuda nisso. Isso está sendo muito redescoberto.
tem uma psicologia chamada psicossíntese, de um italiano chamado Roberto Assalioli. Ele foi contemporâneo do Jung, morreram mais ou menos com a mesma idade, na mesma época, desenvolveram os trabalhos em paralelo. Há muita semelhança no trabalho dos dois, apesar que não se conheciam. Uhum. Em alguns níveis, o Jung avançou muito mais que ele, em outros níveis, a Sagioli foi muito mais longe. E os dois são considerados pais ou precursores da transpessoal. Uhum. O síntese, né? Ela falava muito, e ela tinha muita técnica para ajudar. Bem legal. E hoje no Brasil tem um núcleo, já acho que é mais em São Paulo, mas tem crescido aos pouquinhos. Que São legal. vários segmentos. Então, tem gente que estuda psicossíntese e é psicólogo transpessoal. Tem gente que estuda junguiano, é transpessoal. Tem gente que está na linha da psicoterapia reencarnacionista e diz, eu sou um psicoterapeuta transpessoal. Sim, Que sim, sim. é a tua visão, né? Tudo é É a uma tua questão da visão. abordagem, né? Show de bola. Te deu uma Da verdadeira aula de psicologia transpessoal. E tua tu linha, citou né? nomes ainda das pessoas. Nossa, eu estava me lembrando agora, tu falou bastante da questão do psicodrama, né? As constelações familiares de Bert Hellinger, elas não bebem dessa fonte também? Me parece que sim, né? Porque dentro de um psicodrama de constelação familiar, tu aborda vários âmbitos ali, né? Pois é, é uma excelente pergunta, né? Dá para dizer que sim e dá para dizer que não. De bobear, a gente vai ficar no depende, né? O Hellinger bebeu em muitas fontes, né? Ele era um homem que estudou muito, foi muito erudito. Muita coisa que está lá na constelação não é exatamente pensamento dele, foi coisas que ele estudou com alguém, ele foi sintetizando e criou uma forma nova, junto com alguns insights dele, né? Uhum, Ali tem muita coisa da ideia transgeracional e a ideia sistêmica, né? uhum, E elas, em algum nível, apontam para uma coisa que a gente poderia chamar transpessoal. O Hellinger desenvolveu aquilo durante décadas. Então, quando a gente começa a olhar os livros, a maneira como ele veio desenvolvendo, a gente vê que tem uma evolução. Lá no início, no primeiro momento, talvez a primeira visão dele não fosse talvez tão transpessoal. Ele era muito focado na ideia da hierarquia, uhum, né? Mas dele era assim, inversões de os filhos no lugar dos pais. Então uhum. ele era Sim. muito rígido. Ali era mais uma ideia sistêmica, mas Uhum, baseada no princípio da hierarquia. Ele fazia uma intervenção, ele como terapeuta constelador, era um interventor, ele olhava e dizia, uhum. olha só, aqui está errado, você para cá, vem para lá, fotografem isso e acabou, entendeu? Pum. Ele era até meio ríspido. Então, Analista. nesse momento, ali, esse tipo de intervenção que muitos copiam até hoje na constelação, temos muito pouco da transpessoal ali. Temos um terapeuta que faz um diagnóstico de certo e errado o tempo todo, e diz está errado, o certo é este, ele é interventor, né? Uhum, uhum, uhum. E os participantes eram intervenções muito também rígidas, era muito comum, e eu vejo muita gente trabalhando nesse nível, somente nesse nível, que Sim, é, eu também. fala com o teu pai, o que não é meu, isso é teu, fica com o que é teu, e me deixa livre. Não há um entendimento, não há um Um amadurecimento, não há uma apoio, né? sabedoria, né? Não há um acolhimento. Uhum. Ali, eu acho que ali não tem tanta transpessoal. Mas quando Sim. você acompanha a obra dele, veja até mais agora para o final, era muito comum ele constelar sem ele abrir a boca. É o transpessoal por excelência. Ele senta e deixa o campo acontecer. E está lá, e daqui a pouco alguém, por espontânea vontade, levanta do meio do salão e começa a ser o que vai fazer. Mas ele não disse quem devia fazer o que você está representando, por que isso está ocorrendo. E aí começa uma dinâmica que pode demorar 10 minutos, meia hora, 1 hora e meia, e você fica lá olhando. E aquilo mexe com todos os participantes, você entrou num grande campo. Aí é transpessoal. Aí é transpessoal. Sim, aí é literalmente as outras dimensões agindo, né? Quando você chega e diz, eu não sei por que eu falei isso, não sei por que de repente eu deu vontade de chorar,
sim. está mexendo no seu campo pessoal, nos seus conteúdos lá, né? Você está chorando, você entrou em ressonância, provavelmente você tem uma dor igual àquela, por isso que é você que foi ali chorar, ou foi você ali que foi gritar. Está limpando o seu pessoal, mas dentro de uma visão de um campo maior. Outro dia, numa live sobre espiritualidade, que eu falo constelações, que foi uma época que eu passei uma experiência de estar em silêncio, num grupo de 50 pessoas, né? E que num certo momento eu senti que era para ir beber água no refeitório, que era bem longe de onde eu estava. E Uhum. aí, quando eu cheguei lá, elas tentando levantar um tampo de madeira enorme, e elas não teriam força para aquilo. Aí eu entendi que eu fui guiado para aquilo. Todo mundo em silêncio, ninguém falava nada. Eu levantei o tampo de madeira, ajudei, e elas foram embora. Aí, quando eu finalmente fui beber minha água, eu vi um grande cesto onde nós colocávamos o lixo orgânico, que já estava abarrotado. Aquilo dava mais de 60 quilos. E eu era uma das pouquíssimas pessoas daquele grupo de 50 que sabia que naquele lugar existia uma preocupação ecológica e que aquele lixo orgânico deveria ser colocado no meio do mato, no meio da floresta, numa composteira. Uhum. E quando eu olhei, eu sou uma das pouquíssimas pessoas que sabem disso, porque eu já vim aqui antes nesse lugar. Mas eu Uhum. sozinho não consigo. Eu consigo se só tinha mais um homem no grupo. O Pablo vier aqui. Na mesma hora, o Pablo entra pela porta. E aí nós dois levamos aquele lixo orgânico até o lugar certo. Ali, Uhum. por estarmos todos em silêncio e com várias meditações diárias, faz uma sintonia maior que todas as nossas personalidades e egos estão a favor da construção harmônica do nosso convívio, da Uhum. manutenção do espaço. Então você é guiado exatamente para onde há uma necessidade. Assim como o Trigueirinho falava, você tem a necessidade de um papel agora, e eu de um relógio. Você tem um relógio, eu tenho um papel, nós nos encontramos nesse exato momento para essa troca, e isso está perfeito. Porque na hora que eu precisar de um relógio, alguém vai chegar assim, quer um relógio? E eu volto o relógio para mim. É isso, essa entrega, ela acontece quando você abre para o transpessoal. Né? Sim. Você vive, o transpessoal deixa de ser uma teoria. Não está mais na teoria, não são É os livros. literalmente Você vive. transcender, né? É transcender o teu exercício do aqui e agora, é se colocar à disposição da vida. Que E legal, aí né? na constelação você vai ver constelador que é bem transpessoal e outros que não tem nada de transpessoal. Porque alguns até podem estar direcionando, não, vamos escolher alguém para ser seu pai ou sua mãe, mas ele fica ali em silêncio esperando ver o que acontece naquele campo. Ele segue o fluxo. Outros já dizem, isso aí é problema de mãe. Ele já vem com a teoria pronta. O cara falou, estou com um problema aqui de dinheiro, isso é problema de mãe. Bota alguém para ser sua mãe ali. Aham. Ele nem sentiu, né? Mas quando ele se despe, deixa eu ficar quieto e ver o que o campo vai dizer, e ele confia, daqui a pouco o campo dele diz, sei lá, alguma coisa, Uhum. né? Eu lembro praticamente foi a minha primeira constelação. Para não dizer que foi a minha primeira constelação, foi a Uhum. terceira pessoa na vida que eu constelei, né? Foi o primeiro dia constelando e exatamente a terceira constelação que eu fiz em grupo na vida. Uma mulher que disse, olha, eu estou aqui, eu não sei porquê, eu já fiz constelação uns anos atrás, foi uma experiência terrível, tenho ódio de constelação, xingo constelação até hoje. Ontem à noite me falaram desse trabalho aqui, e eu falei, nem pensar, isso aí é pavoroso, isso é charlatanismo, isso aí é do mal. Acordei de manhã e lá estava dizendo para eu ir, para eu vir para cá. Eu vim para cá detestando isso aqui, mas eu vi uma constelação duas e mudou totalmente minha visão. E agora eu quero constelar, agora eu não tenho um tema, eu não sei o que constelar. Eu sei que tem que constelar, agora eu não sei o que. Aí nessa hora uma senhora do outro lado, falei, desculpa, eu já comecei a constelar ela, eu posso entrar aqui no meio do salão? Eu falei, pode. Aí a mulher parou, ficou no meio do salão olhando para aquela senhora ao meu lado, um olhar gélido. Eu vi que a mulher arrepiou inteira. Aí eu deixei aquele mal-estar lá uns minutos. E depois de algum tempo, eu perguntei para a senhora no meu salão: quem é você que veio para cá nesse momento? Ela disse: eu sou a morte. Eu vim conversar com ela. Nossa, Aí a senhora disse: agora faz sentido. Eu estava precisando dessa conversa. Aí ele levou um sorrisão, levantou e foi lá conversar com a morte. que E legal. conversaram. Eu, particularmente, não fiz nada. Não fiquei aprendendo lá com a conversa entre essas duas belíssimas mulheres, entre a morte e aquela belíssima mulher. E isso é transpessoal.
Exatamente. essa entrega, né? Essa confiança. Fantástico. Gideon, tu é constelador, né? Então, meu querido, assim, ó, eu amei a nossa conversa de hoje. Nós já estamos com mais de uma horinha já, 1h10 já de Um conversa para cartão não ficar pessoal. pesado, né? Para os nossos espectadores e até mesmo para nós dois, né? Vamos nos encaminhando, então, né? Queria te parabenizar, né? Tu tens uma sabedoria que te Obrigado. coloca a Eu não, é lá em serviço. cima. É lá em cima, Exatamente. ó. Hoje, todos nós aqui na nossa live, mas eu já tive muitas outras oportunidades de receber muita luz por teu intermédio, né? Tu és um ótimo canal da espiritualidade, né? Eu, como tua espectadora, eu te digo, eu acho que a espiritualidade está muito satisfeita contigo, Que bom, porque obrigado. tu transmite muita paz com as tuas palavras, né? Tu tens assim uma empatia ímpar para expressar sobre qualquer assunto. Eu já assisti tu falar sobre vários assuntos, né? E sobre transpessoal, então, não foi diferente, né? Meu querido, É, gratidão transpessoal por fala. estar aqui conosco hoje. Fala um pouquinho do teu trabalho, né? Tu tá atendendo online, só presencial, só online? Como é que tu tá agora? Fala um pouquinho de ti, Olha, até para se alguém tiver interesse, né, em te buscar. legal. Eu já vim até com online há algum tempo, né? Já há uns 2 anos, que aos pouquinhos pessoas de vários lugares, até de fora do Brasil, começaram a me procurar. E eu comecei a ver que era legal o atendimento online. E muito do que eu fazia, do que eu faço presencialmente, eu vi que era perfeitamente possível no online. Então, além dessa psicoterapia que tem toda essa carinha transpessoal, né? Porque a qualidade da troca na hora, acaba que eu já fiz muitas vezes a própria constelação online, Uhum. ah, várias outras coisas. E tem duas áreas que assim, eu sou muito apaixonado, né? Que além da transpessoal e da Gestalt, que são as minhas duas ferramentas maiores na psicologia, tem a constelação e tem duas coisas que eu adoro, que eu estou fazendo também muito online, além do presencial. Uma é uma técnica chamada jogo da transformação. Quem não conhece, dá uma olhadinha, você vai ficar encantado. É algo também que não é novo, já tem aí quase 50 anos. Foi criado na primeira ecovila do mundo, que é Findhorn, a Fundação Findhorn, na Escócia, né? O Gideon não tá mais, vamos ver se ele entra. Acho que não chegamos a cair, né? Acho que caiu, eu falei demais. Voltou, voltou. Apareceu uma mensagem para eu mudar de lugar. Mudei de lugar Ah, eu vi aqui. para pegar um sinal melhor. Mas é isso, eu tenho trabalhado muito com jogo de transformação, que é uma coisa que dá para fazer presencial online, e com uma outra técnica que também é muito. Essa é pouco conhecida mesmo. Chama-se terapia iageriana, que foi desenvolvida por um psicólogo fantástico chamado Edwin Egger. Passou 40 anos da vida dele, 44 anos, desenvolvendo essa técnica, que ela Uhum. faz uma conversa entre a sua mente consciente e sua mente supraconsciente. E o que o terapeuta faz é ajudar você a fazer esse diálogo. E ele fica parado olhando o diálogo ocorrer. E aí Uau. ele consegue uma técnica que ela tem efeitos muito fortes, por exemplo, na parte psicossomática. Pessoas com dores, com hipertensão, várias doenças que a gente costuma dizer que são doenças emocionais ou de fundo nervoso, as doenças psicossomáticas, ele criou uma técnica que faz uma melhora incrível, porque você faz um diálogo onde você pede que uma parte sábia, a gente chama de mente sábia também, dentro de você, reorganize e reeduque o campo interno para que você deixe de ter aqueles efeitos colaterais ou aquele mal-estar. Eu trabalhado com isso há uns 2 anos
estou cada vez mais apaixonado. É muito bacana. Que legal. E esse é um atendimento que tu também faz online. Perfeitamente online, 1 hora e meia com a pessoa, porque é um diálogo que a gente ensina a pessoa a fazer internamente, né? Dá para fazer online muito bem, é muito legal. Bem Legal. gostoso. Que ótimo. Muito Então tá, obrigado, querido. viu? Eu vou botar aqui nos comentários depois o teu telefone, né? Para se o pessoal quiser te encontrar, poder te acessar aí através do WhatsApp, né? Do próprio Face aqui. Mas gratidão por estar conosco, gratidão a todos os que estiveram aqui, né? Eu vi que a Ali Hag chegou ali, nos deu um Estou vendo oi. vários conhecidos bacanas aqui. Estou vendo aqui a Giovana, a Alessandra, a Regina, né? A Daniela Semani. Olha, tanta gente boa, tanta gente bacana. Estava cheia a sala hoje. Prazer Gratidão, um enorme. beijo grande para todos que estavam conosco. A live vai ficar gravada, tá? Podemos então compartilhar aí para todo o planeta assistir. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Carinho enorme por você, por tudo que você propiciou hoje. Muito obrigado mesmo. E seguimos Um juntos. beijo, então. Uma ótima tarde para ti e para todos os que estão aqui nos assistindo. Até Obrigado. o Beijo, próximo. Daniela. Beijo, Giovana. Beijo, Regina. Até lá. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau, gente. Tchau.